E para começar, acho que a gente já pode começar, né? Já estamos aqui às 19 horas. Sim. O professor Saraiva tem aí uma pergunta bem interessante para fazer. Pode repetir, professor? Boa noite, professores, professor. Boa noite. E o Samuel. Eu estava conversando, a gente estava questionando o seguinte: com essa sistemática, alguns adotaram a questão das aulas síncronas e assíncronas, E quando nós aprendemos lá nos espaços, o aproveitamento útil dos espaços, seja na sala de aula, seja nas dependências, então, educacionais da instituição, e como é que nós aproveitamos isso ou podemos orientar os pais, as mães, como orientar esses espaços nas suas residências que transformaram em parte da escola? E uma questão que conjuga com a questão jurídica, de invasão, de privacidade, os limites, de uma orientação mais adequada para os pais, para o próprio professor, às vezes, a gente estava brincando aqui, o Samuel deu uma saidinha ali, depois voltou, e às vezes passa alguém, então, atrás, ou numa situação um pouco mais diferente, até que ponto, que nós podemos orientar bem, sem violar também essa privacidade, que às esse a invasão é necessária no limite, para utilizar dessas metodologias, utilizar, então, desse feedback, dessa troca para o ensino, aprendizagem. Ivo, eu acho que você tem mais condições de começar a resposta por conta dos cuidados que o Paulo Souza toma nas aulas para garantir, não só direito de imagem, como essas coisas que para menor de idade é ainda mais complicado, porque tem a ver com a autorização dos próprios pais. Então não é trivial, não. Mas acho que você pode começar, depois eu complemento naquilo que eu souber. E só para complementar a questão aí da LGPD, a lei que é rigorosa em relação à questão da criança, a questão do incapaz, a questão do idoso, exigente, para uma nova era, lógico, da tecnologia. Bom, a minha posição, pelo menos assim, pelo que eu já li sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e pelo que eu venho acompanhando das iniciativas, tanto da parte estadual, governamental, ou seja, as escolas públicas, quanto das escolas privadas, via de regra, nenhuma segue 100%, ou rigorosamente o que diz a lei, ou seja, os cuidados que a lei exige. 100% a gente pode afirmar que não fazem. Ou seja, tem sempre um viés que escapa, e eu acho que é pela, vamos falar assim, pela novidade, que é ainda a lei, e também a novidade que é este ambiente que nos é apresentado. Então, tem esses dois aspectos a serem analisados. Via de regra, tanto escolas quanto estudantes e, consequentemente, se a gente está falando aí de estudantes com uma idade inferior a 18 anos, nós teríamos que ter as autorizações e os respectivos controles adequados, tanto de transmissão, etc. Esse é um lado. O outro aspecto é o direito da imagem, o direito do conteúdo, do material que a gente está trabalhando. Que também, pelo menos o que eu analiso e vi até hoje,
não sei, apenas uma ou outra escola se preocupou em alterar o contrato de trabalho dos professores, colocando, né, também essas diretrizes, ou seja, vamos falar assim, esses termos, né, agregando, né, mais essas funções que efetivamente ficam de fora num momento presencial, como, por exemplo, né, o direito de imagem, né, a informação, uma vez gravada, né, aonde que ela vai ficar repousada e de quem é o direito de tê-la, né, vamos falar assim, de armazená-la e assim por diante, ou seja, e uma série de outros que são bem discutidos, acho que lá no capítulo 8, né, que a Rafaela coloca, acho que bem, todas essas questões e traz aí algumas outras contribuições sobre o direito autoral e direito de propriedade. Então, resumidamente, eu acho que assim, não existe ainda, né, uma cobertura 100%, tanto do que diz respeito, né, ao direito do autor, ao direito de imagem, ao direito de propriedade, né, e também não existe ainda esse cuidado no viés da Lei Geral de Dados, né, de o que assistir, como assistir, e esses termos de autorização. Não sei, eu acho que eu começo por aí, é só o começo, né? Piva, tem ainda uma outra coisa, né, que pelo menos eu vi, minha irmã também, que dá aula, o Edgar dá aula na FATEC, são pessoas que eu convivo com frequência, que as aulas, na verdade, elas não são gravadas, né, e disponibilizadas. As aulas acontecem no momento síncrono, né, e isso não é gravado. Então, a participação do aluno que aconteceu, ela se perde ali. Se ele não quiser, inclusive, se mostrar, ele não se mostra, e isso, vamos dizer, morre a cada semestre, tem que ser refeito, porque não é usar a aula, como a gente, quando participa de webinars, quando faz coisas e coloca até no YouTube, né? Aí isso acaba sendo utilizado várias vezes e, de uma certa forma, você aceita a hora que você coloca, né? Você disponibiliza no YouTube aquele material e disponibiliza ou para uma pessoa, ou para quem tiver o código de acesso, ou publiciza, né? Você pode tornar totalmente público. Então, eu estou participando de uma atividade agora na Federal Rural de Pernambuco, em que a aula foi gravada e ela vai ser disponibilizada e, por enquanto, só quem tiver o código de acesso é que vai poder, que eu autorizei, vamos dizer, a assistir a aula. Agora, eu não costumo ter o problema, né, e depois em tornar público até para os alunos depois, e se eles tiverem o código de acesso, mesmo depois da aula, eles vão poder rever essa aula o quanto eles quiserem para se preparar para a avaliação, mas em princípio eu poderia falar não. Uma vez terminada essa turma, eu vou tirar do ar essa aula e pronto. Agora, eu parto do princípio do conhecimento, e isso aprendi na Univesp, né? O conhecimento é um bem público. E, portanto, eu não tenho nenhum problema, né, de fazer com que essas aulas sejam depois replicadas. A única coisa, e aí vai ter que ter alguma, sei lá, algum tipo de ação ou não, é usar esse tipo de aula numa escola e cobrar mensalidade, cobrar, né, para que os alunos assistam, vamos dizer, uma coisa que eu disponibilizei gratuitamente. Né? Então, esse é o problema que a Rafaela aborda no capítulo, e apesar da situação ser nova, e ela abordar agora mais no teletrabalho, né? Acho que
naquele painel que ela apresentou, que nós apresentamos, né, no CIAED, e no livro que a gente está escrevendo, é que vai ter um capítulo específico para mostrar que a coisa do teletrabalho é ainda mais complexa, porque você tem que mudar o contrato de trabalho e as escolas devem ter, ou deveriam ter feito isso em 24 horas, né, por conta do decreto da pandemia, e boa parte delas não só não fez, como está ignorando e acha que a coisa batizada como trabalho remoto emergencial, né, pode justificar esse tipo de comportamento. Eu tenho uma amiga que dava aula em Jundiaí e que tinha tempo de se aposentar num colégio particular, e ela não aceitou que a escola usasse as aulas, inclusive depois para reforço, porque ela falou, bom, dizer que eles podem usar o quanto eles querem, daqui a pouco eles vão me mandar embora e vão usar a minha aula, ainda mais na educação básica, os conteúdos são muito mais perenes do que no ensino superior, né? Então aí, e ela não concordou e por conta disso ela foi dispensada. Ela já tinha a aposentadoria, tinha sido recontratada depois da aposentadoria, ao não concordar, ela foi demitida, tá? Mas não gravou nenhuma aula porque não concordou. Mas, professor, tanto na FATEC, né, quanto na ETEC, quanto na rede estadual, não existe uma diretriz dizendo que as aulas terão que ser apenas remotas, ou seja, ao vivo, etc., e que não poderão ser gravadas. Por exemplo, uma grande parcela dos professores, pelo menos na FATEC TU, né, eu converso com os colegas, uma grande parcela está gravando as aulas. Tanto é que uma quantidade muito grande de estudantes teve que mudar, né, o horário de trabalho em virtude da pandemia e não podem assistir às aulas naquele determinado horário. Então, a estratégia de gravar é até mesmo uma estratégia de retenção dos estudantes, né? Mas, né, ela implica, né, em outras, logicamente, né, tem outras implicações aí legais do ponto de vista trabalhista. Né? Sim. Então, se aliás, por um lado... a gente incentiva as escolas, nas minhas falas, já que em muitas famílias o computador é compartilhado entre as pessoas, a permitir que as atividades assíncronas sejam preponderantes sobre as síncronas, justamente para evitar que haja aí um atropelo e a falta de condição das pessoas utilizarem 1, 2, 3 máquinas, né, no horário de aula que muitas vezes é comum a todos os membros da família. E aí só tem um computador, e aí fica complicado de todo mundo fazer atividade síncrona. Mas realmente a gente incentiva o assíncrono, mas ninguém fala nada nem do direito de imagem, muito menos das outras replicações ou das outras implicações, né, que isso acarreta. Esse é um problema novo, né, um problema pandêmico, é um subproduto do corona. E aí, com relação à imagem, principalmente para estudantes menores de idade, né? Pelo menos eu não tenho notado nenhuma implicação, porque eu não compartilho, não atuo nessa área, mas sim, realmente é um grande problema, porque eu devo agora me colocar do lado do professor, né? Como que ele vai controlar, como que ele vai, não só controlar, mas assim, saber interagir, perceber, né? A criança, principalmente as crianças que mais necessitam ali de atenção, como é que ele vai perceber sem a imagem, né? É um trabalho quase que... complicado, né? Bem complicado, né? Quase que impossível. Tanto que você viu a pesquisa que está saindo agora da Secretaria de Educação, né? Matemática, na quinta série, o prejuízo de aprendizagem
de matemática para os alunos de quinta série, aí a amostragem está em 21 mil alunos, não é muito o universo, né? Mas 21 mil já, eu quero crer, representativa. Teve um decréscimo de aprendizagem de 46%. E língua portuguesa, 29%. No 9º ano isso diminui bastante, e no 3º do ensino médio, menos ainda. Mas eu guardei o da quinta série porque eu achei uma coisa extraordinária, né? 46% a menos em matemática. Nós já estávamos em posições... Em relação ao que a gente praticava, não em relação ao que se espera. Não é isso, não. Então, houve uma redução em relação às turmas anteriores, que estão aprendendo 46% a menos do que as turmas de 2019 aprenderam em matemática na quinta série. Tá? Então, isso é violento, né? Aliás, se fala muito, né, que na educação básica, a despeito do discurso aí do pessoal mais apaixonado por EAD, e em sentido contrário, né, mas que realmente tem sido bastante complicado, mesmo nas escolas que têm recursos, nas escolas privadas, não é só no Estado, não. Bom, professores, eu queria pimentar esse assunto e vou explicar o porquê. Eu vejo o processo da educação, né, a nível nacional, em várias facetas, principalmente desde o 0 ao 2º ano de vida, 2 ao 4, de 4 a 6, depois, né, o fundamental e o universitário. Tudo aquilo que nós verificamos, a metodologia, a maneira de ensinar e aprender, esse processo ensino-aprendizagem, ele é diferente para esses níveis. E aí, é exatamente essa diferença, porque no universitário, nós percebemos que depende muito do aluno. O aluno já tem a maturidade o suficiente para ele saber, para ele compreender essa sistemática, né? A questão da participação das tecnologias da informação, a questão da indumentária, da maneira dele se vestir, como também o professor, né? Será que atrás das telas, nós, como professores, poderíamos, então, da maneira que quiser, qual seria, então, o comportamento mais adequado para o professor? O que a gente poderia orientar, né, o pai, a mãe, ou mesmo o estudante, o colega de aprendizagem, do outro lado, então, da tela, né, como ele se proceder? Porque penso que é uma relação, pelo menos na universidade, é uma relação trilateral, onde nós temos uma relação com a instituição e uma relação com o pai, com a mãe, com o aluno maior, capaz. E aí eu estou nesse tópico 8, ou título 8, ou então capítulo 8 do curso, e a doutora Maria Rafaela colocando os pontos. Hoje é uma novidade sobre o ponto de vista dessa nova relação jurídica, social, né? Intermediada por essa tela, por esses mecanismos, né? E nessas aulas síncronas e assíncronas, pelo menos, nós escolhemos pela autonomia universitária de gravar no máximo 20 a 30 minutos. Essa aula é colocada em disponibilidade para o aluno assistir com antecedência, ouvir. Depois, continua, então, o ponto. Não é dado tudo, é como se fosse uma síntese, como se fosse um resumo, mas um resumo mais elaborado. E depois, nesse outro período, nesse síncrono, o debate, a discussão, a possibilidade de apresentar, então, alguns julgados, algum próprio da disciplina, e aí esse debate é travado com os alunos dessa forma. E no campo jurídico, no campo metodológico, surgem essas situações, que nem o professor Anjo disse, olha, não abra a câmera, meu direito de privacidade. Mas eu preciso que você participe, porque eu, como professor, eu preciso de ouvi-lo. E aí o aluno questiona, e é o seguinte, olha, dentro da minha casa tem uma série de coisas, eu tenho filhos, tenho esposa, O que nós poderíamos orientar, então? Olha, qual que é o melhor espaço que você poderia aproveitar na sua casa, onde poderia minimizar isso
e acalmar ou então disciplinar essa relação jurídica e o processo de ensino-aprendizagem, né? As queixas, elas, na universidade, ela é muito nesse sentido, né? Mas nesse aspecto, professor Saraiva, esse recurso que eu estou utilizando agora, isso poderia minimizar esse aspecto, né? Ou seja, eu estou colocando aqui um fundo, né, que não permite o compartilhamento de outra imagem, senão a minha, né? Eu acho que isso já teria aí um aspecto interessante aí, que resolveria pelo menos esse problema, né? Mas aí o direito de imagem não, aí é outro. Você é chique no último. O problema que eu vejo é que nas transmissões de aula, e há uma angústia muito grande de professores com quem eu tenho conversado, do aluno não se mostrar. Ao mesmo tempo, as ferramentas, elas acabam se congestionando quando tem imagem e som destravado de todo mundo. Então, de uma certa forma, esse problema, eu acho que passa um pouco pela angústia do professor em ver o aluno do que propriamente pela aprendizagem do aluno. Porque ele pode simplesmente colocar, como tem aí esse F na tela, mas ele está ouvindo, né? Aí o professor, mas será que ele está mesmo? Será que ele não saiu? Bom, aí são problemas diferentes, né? E se todo mundo se mostra, não em meia dúzia ou 10 alunos, mas em classe com 30, 35 alunos, né? Primeiro que a tela fica bastante complexa para se ver, e talvez aí nem haja nenhum problema de colocar livro atrás, ou um quadro, ou né? Mas já tem memes aí na própria internet mostrando, né, gente transando, que esqueceu, né? Eu vi um outro dia a professora falando e aí de repente a cara começa a transar e tirar a roupa e começa a aparecer a imagem dela do namorado, que ela esqueceu só a imagem, não tinha som, mas só a imagem já foi suficiente para mostrar certos movimentos, né, que foram. E a professora não sabia o que fazer. Ela assim, o que eu faço? Eu não consigo desligar a tela dela. Chamar não adianta porque ela não está ouvindo, né? Então, são situações novas que vão gerar, efetivamente, aí, problemas bem complicados. Eu acho que se a angústia do professor for diminuída, no sentido assim, relaxa, cara. A situação é uma situação de emergência. Então, você não precisa estar olhando o seu aluno obrigatoriamente. Então, esquece, deixa ele lá, quietinho. Você não vai criar problema para você, nem para ele, nem para os pais, nem para a imagem, nem para mostrar a casa. E, ao mesmo tempo, vai conseguir fazer o que tem sido feito com o prejuízo que tem sido feito, que é essa falta de conectividade no sentido mais concreto da palavra, né? Porque ele vai ouvir, vai depois ler, mas esse contato tem aparentemente, né, feito bastante falta na educação básica como um todo, especialmente para os mais jovens. E aí não tem muito como, né, Piva? Porque o pai pode dizer, não quero que meu filho apareça. Pode. Se ele quiser, ele pode. Mas o pai não está, acho que, muito preocupado com isso em função justamente dessa emergência que a situação provoca. E daí acho que está tendo boa vontade, exceto o cachorrinho aqui, que está apertando um negócio, que está fazendo esse som, mas está tendo boa vontade das pessoas em geral de contribuir para a coisa dar certo, ou pelo menos minimizar. E por isso que ninguém ainda esquentou muito, eu acho, com isso. Eu diria para você o seguinte, um ambiente de aprendizagem, quanto menos informação sobressalente ele tiver, melhor vai ser, tanto para os colegas, né, se colocar aqui
o cachorro sendo visto, é claro que ainda que não tenha som, vai distrair a atenção das pessoas, porque vai ter um cachorrinho brincando, e, né? Então, quanto menos paisagem tiver, ou faz como o Piva, né? Que tem aí mais tecnologia, ou então escolher coisas neutras, né? O pessoal adora mostrar a biblioteca, né? Isso pode ser, para quem tem uma biblioteca com livros expostos, tudo bem, mas não é também obrigatório. Esqueci o nome dele, Alexandre. O Alexandre está com uma parede branca. A mesma coisa o Samuel. Samuel. Né? Eu já estou aí com os quadros, com algumas coisas que distraem mais. Você também, Saraiva, né? Uma porta. Então, às vezes, uma coisa mais neutra e sem nenhum tipo de imagem pode ajudar a não diluir a atenção das pessoas que estão vendo a atividade acontecer. Agora, os aspectos legais, os aspectos de direito, esses estão realmente sendo atropelados pela maioria das escolas e talvez isso dê depois algum tipo de sequela, né, de processos, mas eu não sei, não posso dizer isso. Tudo indica que esse ano vai ser o último, né, desse tipo de emergência. Né? Tomara. Né? Esses problemas virão, né? Porque tem terceiros, né, fora da relação que podem intervir, né, no sistema e colocar fotografias, colocar. Isso já aconteceu. Né? Um professor super rígido, né, que não aceitava de maneira. Uma pessoa com postura, né, aspecto muito, né, nesse sentido, e depois colocar lá uma fotografia na tela apresentando todas as espécies de libertinagem. Como o outro também é o seguinte, extremamente liberal, e colocar lá os militares do Hitler, então, mostrando então, interviu na aula, mostrando tudo aquilo contrário, criando uma situação, né? Isso vai acontecer, porque os hackers, ou então aquele que conhece melhor, ele pode, né, intervir, né, nesse sentido. E concentrar o olhar apenas nesse quadradinho é algo também de saúde mental. Né? Quando você está em aula, você está com a visão aberta, seu cérebro está processando uma série de informações. Aqui a concentração ela é pontual. Né? E aí a desatenção, né? Por isso exige muito, né, da parte dos pais numa educação infantil, né? Na alfabetização que precisa. Então... Né? No ensino superior... O Piva mudou de lugar, e o que aconteceu? Todo mundo está olhando a nova paisagem. De fundo. Quando a gente acostumou com a paisagem que tinha, ele mudou de sala. E outra, tem as replicações, né, indevidas. Nesse aspecto, se for a alfabetização, eu acho que sem o apoio muito presente da família, a dificuldade vai ser maior. Né? Porque a capacidade de concentração, de abstração, de simbologia que é necessário para o aprendizado da escrita, eu talvez seja antigo demais para achar que só um professor à distância dá conta, por mais ligado que esteja o aluno e por mais que todo o ambiente seja propício para isso. Né? Se não tiver aquela coisa da repetição, do erro, do acerto, da atenção, né? muito íntima, eu acho que... Eu aprendi a escrever com minha mãe. Eu acho que muitos de vocês também. E acho que isso ainda acontece. Então, nesse momento, a gente está precisando mais apoio das mães e dos pais, né? Para que isso aconteça, para poder dar conta desse déficit de aprendizagem que essa situação tem provocado. Eu acho que é uma situação real, né? Que a gente não previa no livro, com certeza, né? Mas que aconteceu e que agora, quer dizer, se as metodologias ajudam,
o aluno a protagonizar o aprendizado, isso tem limite. Quer dizer, há toda uma etapa preparatória aí na alfabetização que pode usar de metodologias ativas, mas é um pouco que nem o teletrabalho. Né? Está se mostrando que o teletrabalho 100% tele não é muito bom para a empresa. Né? Então, vai ter que ter um híbrido aí de idas à empresa e trabalho em casa para garantir a sanidade econômica da própria empresa e não só mental. A mesma coisa no ensino da educação básica, principalmente. Eu acho que o hibridismo aí vai poder aumentar à medida que o nível de concentração e de consciência do aprendizado aumente. Senão fica muito complicado. Uma criança de 3 anos, ela brincar com você, ensinando a brincar pelo computador, não. Tem coisa até muito mais lúdica, muito mais legal de fazer com joguinhos, né? Mas não só de computador, joguinhos físicos também, porque também está provado que isso é importante, né? Para o desenvolvimento da mentalidade do desenvolvimento cognitivo mesmo, né? Piaget que nos auxilie. Uhum. O Alexandre levantou a mão, queria também complementar? Oi, boa noite, pessoal. Eu recebi um e-mail, né, de vocês para estar participando do encontro. Então, eu estou aqui, né, prazer, meu nome é Alexandre, Wester Alexandre, eu sou professor da educação básica. Eu gostei, né, eu estou achando até agora o encontro muito rico, com muitas discussões pertinentes à educação. E eu, como professor da educação básica, eu passei por tudo isso que vocês estão falando aí. Todas essas problemáticas que vocês comentaram, o problema do direito da imagem, a disponibilização ou não dos vídeos, aulas síncronas ou assíncronas. Então, está sendo muito legal ouvir vocês e participar aqui com vocês. Mais recentemente, eu gostei muito da fala do professor Ângelo, falando sobre câmeras, né? Eu mesmo, na minha prática pedagógica, eu pertenço a Indaiatuba, eu trabalho aqui na rede municipal de Indaiatuba, São Paulo, e aqui nós começamos esse mês com aulas online para crianças aí de 6 anos a 12 anos. Então está sendo um desafio para todos os professores e professoras. E, assim, tem sido muito falado sobre essa questão de usar câmera, né, dos alunos abrirem as câmeras. Até agora, nessas minhas aulas online, nenhum aluno se dispôs a ficar o tempo todo com a câmera aberta. Eu achei isso bem interessante. Eu sempre ouvi, né, que as outras professoras se queixavam, né, os alunos não estão abrindo a câmera, professoras de outras redes de ensino. Mas, assim, como o Ângelo comentou, eu também, na minha prática, eu não senti a necessidade de impor isso. Pessoal, abram a câmera de vocês aí que eu quero ver vocês. Mesmo sendo crianças de uma certa idade, eu criei algumas atividades que são interativas por meio do Jamboard, ou até mesmo usando o Meet, né, que o pessoal daqui gosta muito do Meet. Então, pessoal, o que é substantivo simples? Me deem exemplos aí no chat. Aí no próprio chat, a criança escreve, a criança interage. No Jamboard, né, que é um recurso que a gente está explorando agora, pessoal, vamos fazer um brainstorm aqui. O que é esse conteúdo aqui? O que vocês lembram desse conteúdo? E mesmo com a câmera fechada, eles estão participando, estão interagindo ali, seja no chat, seja conversando ali, com o microfone aberto. E o último detalhe que eu queria comentar, que o Ângelo levantou também, é que, como eu trabalho na rede pública, eu lido com pessoas de baixa renda. Então, já se pode presumir que eles não têm lá muitos recursos, não têm lá muitos aparelhos, né, acesso à internet. Então, o fato deles deixarem
a câmera desligada até acaba nos ajudando, porque não sobrecarrega a nossa internet. Já aconteceu de reunião pedagógica, todas as professoras em HTPC, conselho de classe ano, e a conexão cair porque está todo mundo com a câmera ligada. Então, eu me alinho bastante aí com a fala do Ângelo, e eu achei bem bacana. Alexandre, a gente tem que acabar um pouco. Se a coisa é nova, a gente tem que respeitar o novo também nas nossas limitações. Então, assim, eu tenho que ver o aluno para ver se ele está ali mesmo. E se ele sair? Meu Deus, e se ele sair? Se ele sair, ele vai perder a aula. Né? Quando ele está na sala, eu tenho que ficar olhando para ele, para ver se ele está olhando para mim, e isso não garante obrigatoriamente que ele está ali, mentalmente falando. Mas a gente tem a sensação do presencial, ela é muito mais confortante. Então, nas reuniões de professores, essa é uma angústia. Você não imagina, e é uma ladainha, porque eu não consigo ver se eles estão lá. Assim, professor, esquece que eles estão lá. Ou faça alguma coisa que, se eles estiverem lá, eles vão reagir. Mas não queira que eles fiquem de corpo presente, como acontece muitas vezes na sala de aula. E do tanto que as próprias escolas, e eu tenho minha testemunha aí não só de colegas, mas a própria testemunha, às vezes tem um webinar que dura 1h30, 2 horas. Tá? Tem escola que perdeu a noção. O professor faz atividade síncrona de manhã, aí tem atividade de capacitação, eu odeio a palavra capacitação. Se eu puder matar quem inventou capacitação, eu mataria. Quem faz capacitação, né? E aí, em seguida, o cara dá aula de novo. E aí fica capacitando, entendeu? Vamos capacitar. E o cara fica 8 horas no dia, no dia que ele não dá aula, ele tem um webinar manhã, tarde e noite, com 2 horas de duração cada um. Bom, eu tenho um problema bexigal, de autonomia de bexiga, é de 2 horas e um pouquinho. Bom, numa dessas, um webinar atrás do outro, em algum momento eu vou ter que ir no banheiro. E eu não costumo levar o computador no banheiro, apesar de ter um laptop. Né? Mas, então, em algum momento, eu vou desligar minha câmera, e aliás, já vai estar desligada normalmente, né? E eu vou no banheiro. E aí eu vou perder um pedacinho, né? 1 minuto e meio, 2 minutos, eu estou de volta. Mas eu perdi um pedacinho da fala, que normalmente não compromete absolutamente nada. Mas se o cara ficar encanado, se eu tiver com a câmera ligada e o cara encanar, e ele desligou a câmera, ele foi embora, aí ele tá perdido. E quando a gente faz webinar ainda por cima, a gente sequer tem, na maior parte dos programas pelo menos, você sequer se vê, né? Você desaparece e fica só a tua tela ali. E é assim, bom, e aí? Quer dizer, essas neuras, ou a gente trabalha para resolver, ou a gente vai ficar muito mais propenso a ter problema mental. Então, assim, o aluno não quer ligar a câmera, seja feliz. Agora, eu vou dar um exemplo, se ele não responder, aí eu posso dar uma cutucada. Fulano, você não respondeu. Né? Mas ele não precisa estar me mostrando que ele está ali. Outra coisa que é muito comum e que eu tenho batido muito é assim, esses malditos programas. Né? Mas o aluno fica muito mais fácil dele colar. Bom, na educação básica, eu até posso entender um certo controle. Na educação superior, vamos lá. Né? O cara quer fazer biologia porque ele quer ser biólogo. Agora, se ele colar na minha disciplina, ele vai ser um mau profissional? Não, obrigatoriamente. Pode ser que ele nunca use a biologia celular que eu dou, entendeu? Porque até ela vai desatualizar. Então, eu vou ficar muito preocupado com isso, eu tenho que me preocupar em estratégias de fazê-lo aprender. Agora, tem programa que olhou do lado, a prova é tomada. Eu dei uma palestra na UFOP, foi a UFOP? Acho que foi na UFOP, que o professor, ele assiste à prova nas camerinhas, tem que deixar aberta, e se o cara desviar o olhar,
ele já marca, aquele aluno já está com 0. Aí, assim, isso é quase... Quando eu fazia Unicamp, tinha um professor no anfiteatro, não sei se vocês já passaram por esse desconforto, que virava a cadeira contrária à lousa para evitar da gente colar, e eu ficava com medo de cair, porque é legal. Aquilo para mim era um inferno. E aí, assim, cara, por que a tortura, né? Já não basta a prova, né? Tem que torturar ainda por cima. Isso é sadismo, né? Então, a gente tem que ter um pouco de preocupação com a forma como a gente lida com as nossas neuras, né? Com as nossas inseguranças, né? Eu, quando comecei a dar aula, na minha época de aluno, ninguém podia sair para ir no banheiro. Né? Mas isso mudou. Aí, assim, primeiro aluno que saiu sem pedir licença, assim, meu Deus, será que a aula está dando certo? Né? Aí um outro aluno que saiu, meu Deus, será? Acho que eles não estão gostando. Então, essa insegurança, a gente tem que trabalhar. Né? E isso online fica pior ainda. Né? Fica mais difícil, porque a gente não está acostumado. Mas então, por isso que eu comentei essa coisa da tela aberta ou fechada, justamente porque é muito mais, eu acho, um falso problema do que propriamente um problema do aluno não estar. O aluno foi embora. No ensino superior, se ele foi, azar dele. E na educação básica, ele vai perder de qualquer forma. Eu tenho que criar mecanismos, acho que você citou aí bons exemplos, né? De formas de você fazer com que ele participe sem obrigatoriamente estar se mostrando com imagem e pela câmera. Né? O Samuel não falou nada hoje. Olá, pessoal. No último encontro, eu tomei 1h30 do pessoal, que eles chegaram ao tempo e falaram assim: estamos com fome, precisamos jantar. Entendeu? Mas isso eu falo sempre. Entendeu? Então, já esgotei eles no anterior. Né? Mas, realmente, eu estou coordenando um curso aqui na FATEC Sorocaba, de manufatura avançada, e ele foi montado em um modelo, né, um pouco diferente dos tradicionais, aí para a gente avaliar os alunos por competência. Então, vocês imaginem, né, foi montado laboratórios específicos, chamado lá de laboratório de ideias, onde os alunos saíram daquela posição, aonde que ficavam cada um, né, olhando a costa do outro, né, e só observava o professor. E foram divididos, então, em grupos, em equipes, né, e ficavam lá 8 alunos, tá certo, em cada equipe. Ou seja, mudou totalmente aquele ambiente de sala de aula e tudo mais. Tá? E aí o curso começou a ser avaliado aí por competência, né? Verificando as habilidades, as atitudes, né? E o conhecimento em si que o professor passava. Passava-se, então, um estudo de caso, né? Um problema, e vamos resolver esse problema. Pois bem, começou bem. E aí chegou a pandemia. E agora? Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, né, em uma disciplina, que era o projeto integrador, valia 65% da nota. As outras componentes no semestre valiam apenas 35%. Ou seja, todos os professores avaliavam junto lá no projeto integrador. Então, isso presencialmente, fantástico, show. Chegou a pandemia, e agora? Não tenho mais aquele acesso, né, de interação entre os alunos, já ficou virtual. Né? Então, tivemos todos esses questionamentos, né, de entrar em contato, fazer reuniões com todos os professores, e agora, o que fazer? E tinha alguns professores que não. A minha prova, um vai colar do outro e o outro vai fazer. Eu falei, pessoal, esquece da prova, porque o curso não é por competência. Se o curso é por competência, eu já não estou preocupado mais com a prova. Nós estamos preocupados de uma maneira em que o aluno demonstre para nós o aprendizado sobre aquele assunto. Pois bem, então, o que você faz?
Pede para ele gravar lá 7 minutinhos, tá certo? De como ele resolveu aquele assunto, né? Ou 3 minutos, 2, ou seja, ele vai pegar a câmera do celular lá e ele vai gravar ele falando como que eu resolveria isso, tá certo? E aí nós começamos a ter uma interação e tudo mais, né? Olha, mas o Teams está caindo, o aluno está pelo celular, ele não consegue receber. Alguns professores, não, eu não vou gravar a aula. Falei, olha, o Centro Paula Souza, igual o Piva comentou, deixou em aberto, não é obrigatório gravar a aula. A aula é síncrona, o aluno tem que estar aqui. Né? Alguns professores, não, eu vou gravar a aula. Tá bom, lá pelo Teams tem lá toda a possibilidade dele gravar a aula, dele disponibilizar a aula, assim sucessivamente. Bem, então, nós tivemos aí uma série de impasses, né, que nós precisamos tratar dessa maneira pandêmica, e aí a preocupação de muitos docentes, né, estavam em que esse modelo ia ficar para sempre. Eles vão pegar todo esse modelo, agora não vai voltar mais do presencial, ou seja, aquela maneira, né, de criar possibilidades que não existem, né? Pensar em algo lá que, viu, vamos resolver o hoje. Né? Aí eu voltei até numa reunião mesmo que eu comentei, né, com eles, falei, bom, lá, Peter Drucker lá, tá certo, já falou lá há muito tempo atrás, tá certo, que o futuro não se prevê, o futuro se cria. Ué, então se é para criar o futuro, é nós que vamos estabelecer como essas aulas vão ser quando nós retornarmos. Então, não vamos nos preocupar antecipadamente, né? Mas tivemos todo esse problema, né? De docentes e tudo mais, e observei que no curso de manufatura avançada, hoje, eles já estão bem mais calmos, entenderam a metodologia. Alguns professores fizeram até alguns estudos de caso de uma maneira diferente, participaram até de artigos escrevendo como que eles realizaram a aula, se era por estudo de caso, se era por problema, se era por projeto, rendeu, tá certo, alguns artigos para eles, ou seja, então o pessoal hoje está um pouco mais acomodados, né, no sentido de escolher alternativas para esse ambiente, né, para esse momento que nós estamos passando, tá? E aí, ao longo do curso, o que nós fizemos também, uma disciplina, foi um workshop. Os próprios alunos montam um workshop virtual, eles é que vão decidir lá, tá certo, quais os caminhos, quais são os softwares que eles vão utilizar, né? Se vai ser o Jitsi, se vai ser o próprio Teams, se vai ser... Bom, não, vamos disponibilizar lá no YouTube, porque aí tem acesso à parte externa. Legal. Monta, então, lá um workshop. Só que aí, o que nós fizemos? Quem faz é os alunos do 5º semestre, e eles têm que convencer a todos os alunos de todo semestre a participarem. Ou seja, o primeiro semestre vai ter que ter uma fala, o segundo tem que ter uma fala, só que não pode trazer palestrante. É workshop, vocês têm que demonstrar o que é que vocês aprenderam no curso, o que é que vocês realizaram no curso. Então, também foi uma maneira de incentivá-los, né, a demonstrar a cada semestre o que é que eles estão realizando, né, e que nível de conhecimento eles estão chegando. Então, essa parte que eu tenho aí a compartilhar. Você levantou uma bola que eu queria aproveitar para vocês três. Ao final do curso de extensão, né, a gente pede para que haja a redação de um artigo, né, ou de um trabalho na forma de um artigo e tudo mais. Essas experiências que vocês estão tendo são o ferramental mais rico para artigo. A gente tem tido um problema, e eu que fico recebendo boa parte dos artigos e acabo me preocupando, né? Porque as pessoas acabam repetindo nos artigos a teoria. Então vai falar da sala de aula invertida e fala da sala de aula invertida em tese. Aí pega lá né? Vai falar do ensino híbrido, pega lá o pessoal do ensino híbrido e fala do ensino híbrido rotacional, disruptivo, não disruptivo. Isso já está no livro dos caras,
né? Então não adianta reinventar a roda ou reexplicar o que já tá pronto, né? Então essas experiências, sim, né? Quer dizer, o que o Alexandre tem aplicado para os alunos dele, o que vocês, né, Saraiva, Samuel, tem aplicado, e o que isso tem representado, e possivelmente até, ou até preferencialmente, comparar com aquilo que existia antes, né? Quer dizer, você dava a disciplina de cálculo 1 ou disciplina de gestão de projetos antes da pandemia e durante a pandemia. Quer dizer, que recursos tecnológicos você usou e que ferramental diferenciado você usou para dar conta desse ensino remoto? Porque esse relato é que enriquece. Agora, se você usou a sala de aula invertida, ou projeto, ou estudo de problema, estudo de caso, isso é só um ferramental. Então, explicar o que é isso não tem muito sentido, porque a gente dá uma pincelada no livro, mas pegar e reescrever isso de uma forma detalhada e pegar toda a literatura que tem a respeito da sala de aula invertida, não vai contribuir, né, para o trabalho de vocês. Principalmente se ele for selecionado para ir para a revista, né, para uma revista acadêmica, científica, chama como quiser. Porque a revista vai querer alguma coisa de novo. Não adianta ficar, né? Vamos pegar a taxonomia de Bloom. Aí eu pego a taxonomia de Bloom, aí explico por que ela foi feita lá nos anos 40, 50, depois por que talvez 60, depois como que ela foi revisada aí no início dos anos 2000 e tem um trabalho. Não, isso já foi feito. Tanto que ela foi revisada porque alguém estudou. Agora, como eu utilizo, né, esses pensamentos mais complexos ou menos complexos no aprendizado dos alunos durante a pandemia ou não pandemia, ou na minha atividade docente, é que é o filé mignon da coisa. Então, vão anotando, e a gente muitas vezes perde a oportunidade de sistematizar de uma forma mais científica, né, um determinado dia a dia, até por ser uma coisa mais banal, dia a dia, e depois falar, poxa, se eu tivesse, né, qual foi a amostragem, quantos alunos tinha, o que isso representou, quanto que aumentou, qual o percentual, quais foram as médias, né? E assim por diante, para vocês terem já, ao final do curso, já tem a coisa praticamente pronta. Então, vão coletando esses dados e vão armazenando essas informações, às vezes, isso é meio inútil. Não, esse workshop que você está falando, né, isso é riquíssimo. Essa fala do Alexandre aí de não esquentar com a imagem do aluno, mas provocá-lo a desempenhar algumas atividades e responder, quantos responderam, quantos não responderam, quantos tinham. Essas coisas, né, é que pode dar um trabalho muito rico, e não só para a revista que a gente está coordenando, mas para outras revistas da área da educação, tem um monte de coisa que é muito legal de estar mostrando, né, para que outras pessoas façam igual ou não errem igual, né? Que está tendo de erro e acerto na pandemia é uma coisa interessante, mas boa, né? Nesse aspecto, boa. Talvez a única coisa boa da pandemia seja essas tentativas de mudança, né? De aprendizagem, de trabalho, de comportamento, né? Isso é muito importante. E eu fui falando e já tomei meu aperitivo, tá? Que coisa, hein? O senhor falou que ia tomar só depois, hein, professor? Então, aí você é acusado de alcoolismo, né? Eu adoro não sei se vocês gostam, eu gosto de vida amarga, mas não é um Campari, que é muito doce. Eu quero um Fernet. Meu pai tomava Fernet branca, ou então um Denberg. E eu tenho, no jantar eu tomo um cálicezinho para dar uma ativada na... Por isso que daqui a pouco eu começo a falar, precisa jantar, estou com fome. Muito bom, muito bom. Mas então, eu tenho uma disciplina chamada de microcontroladores, microprocessadores e microcontroladores.
São sistemas microcontrolados e microprocessados. E é uma disciplina que, via de regra, essencialmente, ela acontece em laboratório, né? Então, está sendo uma experiência muito, muito interessante para mim, de como eu estou conduzindo essa disciplina, né, e como os estudantes, né, estão reagindo a essa condução. E depois, no final, eu vou tentar escrever alguma coisa. Eu estou exatamente fazendo o que o professor Ângelo disse agora, né, identificando, né, os passos, identificando os comportamentos, os números, né, as variações, etc., as reações, principalmente dos estudantes, em cada um dos momentos, e depois, ao final, né, de um ciclo, né, a gente poderia relatar, e depois de alguns ciclos também, né, a gente tem aí outras formas de escrever e outras formas de você amostrar isso e identificar determinados comportamentos e formas de ensinar, né, esse determinado conteúdo. Muito bem. Tem mais alguma questão aí ou nós vamos jantar? O aperitivo já acabou. Eu tô economizando, até tem um golinho. O cachorro está aqui e ele janta às 8, né? Então, ele já está... Ele começa a chegar perto do horário dele comer, ele começa a ficar chato. Aí tenta subir. E cresceu para danar. Pierre. Aí, Pierre. Nossa! Tá enorme! 16 quilos. Nossa! Eu com 2. É um bulldog francês fajuto, porque a orelha não subiu. O bulldog francês é aquele que tem a orelha de morcego, né? Sim. E aí tem gente que põe tala para a orelha subir, assim, para com isso, né? Deixa que a genética do bicho se manifeste, né? Ficar mutilando o bicho, né? Aí não subiu. Então ficou um bulldog inglês anão. E isso aqui é uma aberração, né? Porque é uma espécie que vai sendo melhorada pelo homem, melhorada entre aspas, né? E como ele tem focinho curto, normalmente ele não aguenta o coito, né? Então, normalmente, a propagação é por inseminação artificial. E a fêmea normalmente não aguenta o parto, tá cesariana. Então, quer dizer, isso não tem nada a ver com biologia, né? Então, não fui eu que... Não é meu cachorro, mas eu só sou um cuidador. Mas qualquer cachorro, né? Vira bibelô, mas acaba fazendo parte aí do nosso bem-estar na pandemia. Eu tenho aqui uma tartaruga. Ai, viva! Eu tinha pensado numa coisa mais assim, mais agitada. Um cachorro. Olha, é bem interessante, professor, mas quem disse que tartaruga é lenta, né, não sabe, nunca viu uma tartaruga. Outro dia a minha esposa estava ali lavando, né, a área onde ela fica, tal, né? Ela chegou perto do pé da Adriana, mas deu uma mordida no dedinho dela. E assim, ela não teve tempo de reação, porque é muito rápida. Ela é bum. Pescoço. Então, quem diz que tartaruga é lento não conhece. Bom, tem nos desenhos a tartaruga. Eu sou da época que tinha a tartaruga Tuxê, né? Que era um espadachim. Não sei se algum de vocês viu. Era Tuxê e Dundum. Dundum era um cachorro meio bobão e a tartaruga era o próprio, baseado um pouco em Conto de Capa e Espada, né? Nos Três Mosqueteiros e tal. E ele falava, Tuxê!
fazia barbaridade. E o Dundum só ia atrás, meio bobão, aquele cachorrão. Eita. Eu me lembro das tartarugas ninjas, professor. Também, é o mesmo esquema, só que a Ninja já, acho que uns 30 anos depois. O Tuxê é da época dos anos 60 e muito pouquinho. Olha, Procura aquele desenho bobão, né? Bem. Mas era legal. no YouTube deve ter. Ah, com certeza. Ou em Tartaruga Tuxê, Tá. que era o Tuxê e Dundum. Tuxê, tuchete, né? Touché. Em francês. É. Touchette. O que significa tuxê, professor? Touché é um tipo de um grito de touché, legal, bom, pelo menos no meu francês popular. Eu, quando fui para a escola, o professor ficava assim, mas você fala, eu tenho tanto nível 1 até o nível mais avançado, eu acerto coisas quase com o mesmo percentual. Que eu brinco que eu aprendi na feira o francês, né? Aprendi na rua. Então, fica mais... Muitas regras, o pessoal, aquela coisa mais... Não, né? Mas eu... Então, às vezes, tem algumas palavras que me perguntam e tal, que eu falo um significado muito mais popular do que... Né? Mas isso ajuda, né? Porque é a língua falada, que é muito mais real, né? Do que a língua erudita que a gente aprende. Aí, quando vai fazer um sanduíche, um pós-doc, você fica desesperado, né? Que você chega no lugar, você descobre que tudo aquilo que você aprendeu e que passou no TOEFL, ou passou na cultura inglesa, ou na Aliança Francesa, que você é proficiente, que te enganaram, né? Que você chega lá, você não entende uma palavra, você liga a televisão, você fica desesperado. Aí um mês depois é que você começa a se plugar e fala assim, nossa, era isso que eu tinha que ter aprendido, né? E não as coisas que me ensinaram. É complicado. Mas é bom. E acontece, acho que com todo mundo que aprende a língua em um outro país e vai, né, para esse país de língua, ele realmente tem um choque, né? Eu acho. E assim, eu acabei ficando 2 anos, né, no pós-doc, mas eu já tinha ido outras vezes, eu achava que eu falava. Mas aí você vai nos lugares e você descobre que popularmente a coisa é muito diferente, né? Então, e são coisas bestas, né? Você aprende na escola, falar 1900. E o francês não fala 1900, o francês fala 1900. Entendeu? Então, a queda da Bastilha não foi em 1700, foi em 1789. E aí, quando você que legal. ouve 1700, né, você não entende. Como 1700? Você aprende na escola. E é muito diferente, né? 1700. E aí, 1700, não começa com 1000, já bagunçou tudo, né? Então você vai na feira, uma coisa custa, né? A centena, alguma coisa, você... Aqui também a gente faz isso, né? Toma um Cabral da minha época. Agora é um real, né? Um pau. Já teve isso também, né? Quanto custa? Custa 10 pau. Vai falar isso pro estrangeiro. Mas vai em algum lugar e fala diferente, o cara não vai entender. O cara até entende, mas é mais difícil, né? Num lugar muito popular, não, né? E pode soar pedante, né? Você fala, o cara quer falar, né? Mas é interessante. A língua é uma coisa muito viva, né? Muito séria. Principalmente se for no Rio de Janeiro, né? 10 reais. Isso quando fala reais, né? Porque também já que é para falar mal dos irmãos, vamos falar, tu sabe, no Rio Grande do Sul,
Tu sabe, para com isso, né? Não conjuga. Você vai conjugar o tu, então fala tu sabes, né? É verdade. Tu vai. Que isso, tu vai? Eu falo isso para minha esposa. A gente, quando a gente aprende uma nova língua, a gente aprende que a segunda pessoa, né, flexiona o verbo, né, no inglês, no francês, Sim, e só nós que não flexionamos impressionante. o verbo. É verdade, é verdade. A gente é muito, muito relaxado e o paulista come o S, né? Nós vamos? O que nós vamos? Nós vamos, né? Mas ninguém fala. Antigamente o pessoal de São Luís falava melhor, era considerado o pessoal que falava melhor o português, que conjuga, usa o tu corretamente, né? Que a gente colocou tudo, a gente colocou, né? O agente ficou o tu, o nós, o vós, né? A gente faz, a gente vai, virou uma nova pessoa, né? A flexão, ela só acontece em excesso em uma palavra paulista, né? Chops. Isso. E 2 pedaços de pilsa. Na minha época ainda tinha uma tubaína. É isso aí. Gente, estamos em papo de. Estamos matando aula, hein? Para com isso. É verdade, é verdade. Mas muito bem, então. Então, acho que, como já acabou a dose ali do professor Ângelo, né? Acho que nós podemos já nos encaminhar para as considerações finais. Eu queria só passar rapidamente uma consideração final. Eu vou compartilhar a tela um minutinho aqui, só para a gente ver uma mudança que eu fiz lá no ambiente. Se eu descobrir como que eu compartilho a tela aqui. Iniciar segurança, compartilhar no vídeo. Ixi. Compartilhar a sua tela, tá aí, ó. Aqui, achei. Isso. Compartilhar. Tá aí. Estão vendo? Sim. Aqui, então aqui nós temos o curso e os encontros, né, estavam aqui na área de avisos, né, estavam todos aqui embaixo, os vídeos dos encontros anteriores, né? Então aqui agora só ficou efetivamente as datas dos encontros e eu passei aqui para baixo, ó, na última sessão, depois do trabalho de conclusão de curso, os encontros. Aí clica em encontros online aqui, então aí ele vai mostrar, né, todas os vídeos anteriores aqui dos encontros anteriores, tá? É só essa modificação que fizemos e só para recapitular, aquela regra ainda continua, né, a regra do 40, 50, 60, né? Ou seja, aos 40 dias você vai receber um aviso, aos 50 dias o segundo aviso, e aos 60 dias o terceiro aviso, e em 24 horas você é excluído da turma especificamente se você não entrar, tá? Então isso continua. Então são esses os dois avisos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu fazer um também, dar um também. Não é o caso do trabalho para concluir, mas se vocês tiverem algum trabalho ligado à metodologia ativa e à tecnologia educacional, a gente lançou, a FATEC de Tu, né, lançou no ano passado uma revista chamada Remate, que é a revista de metodologia ativa e tecnologia educacional, e agora, a julho, nós vamos lançar o segundo número. Uma revista nova, ela precisa de 2 números para poder pleitear o ISSN, tá? Então, ela ainda não tem ISSN porque está indo para o número 2, para o volume 2, perdão, que é anual. Então, a partir do lançamento disso em julho, e é importante que a gente lance em julho para manter aí a anuidade correta, que foi em julho do ano passado, né? A gente vai poder pleitear, então, o ISSN,
e depois o DOI, para que a revista fique registrada, e depois aí, quem sabe um dia, né, CAPES 1A, né, nacional, tá bom, né, ou internacional. Aí não temos muita pretensão. Acho que 1A tá bom, nacional, não precisa nem ser internacional. O que você acha, Ótimo, eu vou compartilhar aqui a tela só para que também fique registrado, ó, a revista, né? Então a nossa revista está aqui, ó. Então esse é o site oficial da revista, né? Nós temos aqui apenas o primeiro número, né, que foi o ano passado, que foi lançado, né? E aqui algumas destaques dessa edição. E aqui, né, eu já passei aí no chat de vocês, não sei se vocês viram, né? O site aqui, que é mativas.com.br/revista, né? E aqui, para vocês saberem mais sobre a revista, a forma de submissão, né? E o modelo, né, que deve ser submetido, estão todos aqui informados neste site aqui. Professor Ângelo, aproveite que quando a revista é jovem, os critérios são mais suaves, né? Do que uma revista muito já com muito tempo de janela, né? Então é uma dica aí para fazer a publicação do que vocês têm, e logo mais vai ter o ISSN, se tudo der certo, vai dar, né? Com certeza, vai sim. É isso. Agora eu vou ter macarrão de panela de pressão. Ó, olha! Em 20 minutos está pronto. Você joga o macarrão seco, um molho, até submergir o macarrão, deixa fazer pressão 5 minutos e serve. Olha! A quantidade de água? Até cobrir o macarrão. Mas é melhor que seja não água, né? Molho, coisa... já põe tudo ali. Põe tudo ali na pressão. Começou a pressão, marca 5 minutos, aí tira, mas aí tira a pressão logo. Senão ele gruda. Aí abre, quiser pôr um pouquinho de creme de leite para dar um tchan. E sua janta está pronta em menos de 15 minutos. Olha que coisa boa. É isso aí, gente. Prazer em revê-los e até uma próxima, se tudo der certo. Um abraço a todos. Abraço. Até mais, pessoal. Abraço. Muito obrigado, pessoal. Tudo bom. Tchau.